todos do canal Fatos Matemáticos. Na videoaula de hoje, nós veremos como calcular a derivada das funções arcosseno de x e arcocosseno de x. Isso dentro da nossa playlist Se Beber Não Derive. E nós iremos resolver essas derivadas agora. Vejamos então como calcular a derivada da função y igual a arco seno de x. O primeiro passo é desenhar, tá? Vou fazer uma pequena explicação da função arcosseno. É a função inversa da função seno de x. Então tudo começa com a função seno e vamos desenhar o gráfico desta função trigonométrica de uma maneira muito simples. É um esboço. Você faz ondas aqui no quadro. Ondas e ondas e ondas. Porque é uma função periódica. Vem aqui, a mão livre mesmo, passa pelo ponto médio. Esse será o nosso eixo x, tá? E agora, onde colocar o eixo y? Vai colocar em algumas dessas interseções aqui. Mas a função seno, ela é crescente na origem. Então, posso colocar, por exemplo, o eixo x, y aqui. Nesse ponto aqui. Por quê? Nesse trecho, a função seno é crescente. Então, essa é a minha função f de x igual a seno de x, tá? Ou y igual a seno de x. Então, tudo começa com a função seno de x, tá? E agora vamos observar aqui que para x entre π sobre 2, tá? E para x igual a menos π sobre 2, a função seno, ela atinge todos os seus valores. Ela vem aqui no ponto de mínimo, que é menos 1, e aqui no ponto de máximo, que é 1. Tá? Então, podemos até desenhar melhor esse trecho aqui em um outro sistema de coordenadas cartesianas. Então, eu tenho aqui o meu menos π sobre 2. Aqui eu vou falar que é o menos 1. Tá? Então, esse ponto aqui pertence à função seno, aquele pontinho aqui. A origem também pertence. Aqui nós temos o ponto π sobre 2. Vamos passar esse menos π sobre 2 aqui para cima. Esse está aqui. E a altura 1. A altura 1 é atingida nesse ponto aqui, tá? Então vamos desenhar agora este trecho. Vamos fazer um esboço aqui. Ela vem para cá, passa pela origem, sobe e ali. Então aqui está a nossa função y igual a seno de x. E o que é que a nossa função faz? Olha só, para x pertencente a menos π sobre 2 a π sobre 2, tá? Temos o nosso y pertencentes ao intervalo fechado, menos 1 e 1, tá? Outra coisa também, neste intervalo, essa função, a função seno,
ela é injetora, ela é sobreinjetora e, portanto, ela é bijetora. Ela admite uma função inversa. E o que a função inversa irá fazer? Tá? É essa a ideia da função arco-seno. Então, vamos analisar. A minha função seno, ela pega qualquer ponto de menos π sobre 2 a π sobre 2, eu estou restringindo aqui, e leva em menos 1, 1. Tá? Por exemplo, né, o seno de π sobre 3, que está dentro desse intervalo, tá? Ele é seno de 60 graus. E seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Tá? E agora, o que vai fazer a minha função arco-seno? Ela vai fazer o caminho inverso, ela vai desfazer o que a função seno fez. Então, a função arco-seno, tá, de raiz quadrada de 3 sobre 2 vai ser igual a π sobre 3 radianos. Tá? Então, essa é a ideia. Tá? Então, está aqui o gráfico da função seno. A gente quer a derivada da função arco-seno. Bom, já que a função arco-seno é uma função inversa, tá? Então, nós sabemos, tá, que o gráfico dela é simétrico em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, tá? Então, continuando aqui, se o meu x agora pertencer de menos π sobre 2 a π sobre 2, tá? Então, o y igual a seno de x vai pertencer ao intervalo menos 1 e 1. E como será a nossa função inversa? Ela será assim: se meu x agora pertencer a menos 1 e 1, então y igual a arco-seno de x, tá? Vai pertencer a um intervalo fechado menos π sobre 2 a π sobre 2. Tá. Dessa expressão aqui, y igual a arco-seno de x, né? Nós temos aqui, então vamos escrever. Note que, se eu aplico a função seno, então fica seno de y, tudo dentro desses intervalos, né? Vai ser seno do arco-seno de x. Bom, mas isso implica então que o seno de y, seno do arco-seno, tá? O que uma faz, a outra desfaz. Então, elas irão anular, vai dar identidade, vai dar o próprio x. Então, seno de y é igual a x. A partir dessa expressão, nós vamos calcular a derivada do arco-seno. Então, isso implica, vamos agora usar notação linha. Seno de y' é igual a x', tá? Isso implica, mas a derivada do seno é cosseno de y. Como y é uma variável dependente, nós temos que usar a regra da cadeia. Então, você multiplica por y'. Isso é igual a derivada do x é 1. Isso implica, então, que o y', que é a derivada do arco-seno que queremos, é 1 sobre cosseno de y. Passei esse cosseno de y para cá dividindo. Mas eu posso escrever também 1 sobre raiz quadrada do cosseno ao quadrado de y. O quadrado corta ali com a raiz quadrada, então tá ok. Mas
Pela trigonometria, nós vamos ter aqui então que no lugar do cosseno ao quadrado, eu coloco 1 menos seno ao quadrado de y, tá? Ou seja, y', tá? De x, que é a derivada, vai ser 1 sobre raiz quadrada de 1 menos. Agora, olha aqui, seno de y, vamos fazer a caixinha aqui, é x. Então, 1 menos x ao quadrado. Então, derivada da função arcosseno de x é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. E agora, dando continuidade a esta videoaula, nós vamos responder a seguinte pergunta. E a derivada de y igual a arco cosseno de x? Vamos lá então. Vou aplicar cosseno dos dois lados. Cosseno de y vai ficar cosseno do arco cosseno de x, tá? Deixo para vocês analisar que o intervalo lá em que vai tornar a função cosseno de x bijetora é de 0 a π. E vai percorrer, né, a imagem do cosseno de x vai percorrer de menos 1 a 1 quando o x varia de 0 a π. Portanto, a função arco cosseno, ela pega qualquer valor entre menos 1 e 1 e, né, fornece como imagem um valor entre 0 e π. Tá? Então, para não prolongar muito, o objetivo é o cálculo da derivada da arco cosseno, da função. Então, cosseno de y é cosseno do arco cosseno, já que é função inversa, isso vai dar x. Tá? E isso implica agora, eu quero saber o y'. Vamos derivar implicitamente, mas eu vou usar o que já foi feito anteriormente. Então, no lugar do cosseno de y, tem uma identidade trigonométrica. Eu escrevo seno de π sobre 2 menos y igual a x. Tá? Então, o cosseno de y é seno de π sobre 2 menos y. Isso implica, então, vamos aplicar vou aplicar agora para a gente treinar aqui a notação de Leibniz, ddx. Então, ddx do seno de π sobre 2 menos x é igual ao ddx, né? Estou aplicando aqui de x. Tá? E a derivada do seno é cosseno. Então vai ficar cosseno de π sobre 2 menos y. E aqui eu tenho que derivar o que está dentro. E o que é que está dentro é π sobre 2, que é y, perdão, aqui. π sobre 2 menos y dx. Então está aqui a derivada do lado de cá. Usei a regra da cadeia, tá? Igual a 1, porque derivada do x é 1, tá? Agora também vou usar uma outra identidade trigonométrica. Cosseno de π sobre 2 menos y, isso é seno de y. E a derivada aqui, ddx de π sobre 2 menos y é, vamos fazer com calma aqui, 0, derivada da constante é 0, menos dy dx. Isso é igual a 1. Isso implica então que o menos dy dx, só mudei a ordem ali, né? Vezes seno de y, isso é igual a 1, tá? Passando agora o menos seno dividindo, eu tenho então que dy dx, está escrito aqui, é menos 1 sobre seno de y, menos 1 por seno de y, tá? Isso é igual a menos 1 por raiz quadrada, vou usar aquele truque da identidade trigonométrica fundamental, raiz quadrada do seno ao quadrado. E aqui continua seno ao quadrado, né? Mas o seno
ele é quem? 1 menos cosseno ao quadrado de y. Então, substituindo aqui, vão ter menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, na derivada do arco cosseno, temos um negativo aqui. Está aí, então, resolvida no canal Fatos Matemáticos, as derivadas, na derivada de primeira ordem, das funções arcosseno de x e arcosseno de y. Gostaria de dizer a todos vocês que eu estou muito feliz com o crescimento do canal e peço a todos que curtem esse vídeo, deixem o seu comentário e divulguem esta ideia para que esse projeto não pare.